pessoal, estamos iniciando o nosso ciclo de videoaulas, o cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. As nossas aulas estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Vai lá, faça sua inscrição e tenha acesso a diversas aulas de física, como também de outras disciplinas que vão te ajudar bastante. Não só apenas no Enem, mas também no desenvolvimento do seu ensino médio, tá bom, galerinha? Então vai lá, acesse o nosso canal, acesse a nossa página no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior, segue nossas dicas, nossas aulas e nossos conteúdos preparatórios para o Enem, certo, galerinha? Vamos iniciar agora com relação tratando os conceitos e aplicações da física no cotidiano. Esse será o conteúdo da nossa aula inaugural, da nossa primeira aula, tá bom? A física ela está presente em diversas situações do cotidiano, desde o simples fato de andar, de correr, de nadar, de caminhar, de pedalar, o funcionamento de um automóvel, o eclipse, o arco-íris, o funcionamento do olho humano, ou seja, diversas ações do nosso dia a dia está relacionado ao conceito e aplicação da física, tá bom? Física, mas o que é física? Primeiro vamos compreender um pouco com relação à origem da palavra física. A palavra física surgiu do grego physis, que significa natureza. Então, a partir do seu próprio significado, nós podemos formular o seu conceito. A física corresponde à ciência que estuda os fenômenos naturais. Todos os fenômenos naturais que nos cercam faz referência ao estudo da física. Como eu falei, são diversas situações no nosso cotidiano em que a física procura explicar esses fenômenos. Isso ao longo de séculos e séculos, tá bom? Conforme a gente vai observar na nossa aula hoje. Primeiro vamos tratar de situações que envolvem a física, fenômenos naturais que nos rodeiam diariamente e que têm aplicação dentro de diferentes ramos da física. Por exemplo, a incidência de raio, trovão e relâmpagos, que são provenientes de uma descarga elétrica. Elas funcionam e são explicadas a partir de princípios físicos relacionados à eletricidade. A formação do arco-íris, como os raios de luz, penetram nas gotículas de água, fazendo com que a luz ela seja dispersa, ocorrendo a dispersão da luz, fazendo com que surja o arco-íris. O funcionamento dos eletrodomésticos, dos aparelhos eletrônicos de modo geral, que especialmente estão sendo utilizados para a nossa gravação da aula e para você acompanhar a nossa aula aí em casa. São baseados em princípios físicos também. Assim como o funcionamento do olho humano. O funcionamento do olho humano também está relacionado à física, em um ramo da óptica, precisamente a óptica fisiológica, que trata justamente do funcionamento do olho humano. Mas antes vamos corresponder a algumas pessoas, alguns filósofos e cientistas de diferentes épocas que contribuíram para o desenvolvimento da física. Como, por exemplo, Aristóteles, no século IV a.C., ele já tentava descrever as características de movimento dos corpos, tá bom? Filósofo e sábio grego elaborou uma teoria filosófica para explicar o movimento dos corpos. Então, no século IV a.C., por exemplo, Aristóteles ele já tentava descrever a condição de movimento dos corpos. Temos também aqui Galileu Galilei, o astrônomo Galileu Galilei, que desenvolveu diferentes teorias, principalmente a teoria heliocêntrica, que diz que o Sol é o centro do universo, que é a teoria utilizada hoje, o modelo cosmológico utilizado na atualidade. Físico, astrônomo, estudou, por exemplo, a queda dos corpos, que foi com base na sua ideia referente à queda dos corpos, que contrariou a ideia inicialmente criada por Aristóteles. Temos também aqui Tales de Mileto, que foi o primeiro a observar o comportamento elétrico dos corpos. Através de quem? Do âmbar. O âmbar é uma resina de vegetal que foi utilizada justamente para descrever os primeiros processos de eletrização. Ele observou, Tales de Mileto, ao pegar esse âmbar, que é essa resina de vegetal, e esfregar, atritar com um pedaço de tecido, esse vegetal ele tem a propriedade de atrair pequenos fragmentos, como, por exemplo, pelos de animais e pedacinhos de folhas, tá bom? Então, foi alguns dos filósofos e cientistas que contribuíram para esse desenvolvimento da física. Mas não foram só eles, não. Temos aqui mais dois exemplos aqui. Quem? Isaac Newton, um dos pais da mecânica. Desenvolveu, por exemplo, as 3 leis de Newton, que trata em explicar a questão do movimento dos corpos, a dinâmica de movimento dos corpos. Temos também Albert Einstein, que já surgiu na física moderna, que foi no século XX, não é? Físico alemão, criou a teoria da relatividade,
Seus estudos foram essenciais para o desenvolvimento da energia atômica. Então, gente, e vários outros filósofos e cientistas que contribuíram de forma direta e indireta para o desenvolvimento da ciência. A física é uma ciência que estuda os fenômenos naturais e, como toda ciência, ela passa por constantes modificações e aperfeiçoamentos, tá bom, galerinha? Então, vamos dar continuidade aqui no conteúdo de física para vocês compreenderem um pouco mais como a física se desenvolveu ao longo dos anos. Observem que dentro do conceito da física e sua aplicação, tratamos bastante com relação a fenômeno. Mas o que é fenômeno? Fenômeno é como ocorre uma modificação na natureza, seja de forma natural ou de forma provocada. Esses fenômenos eles podem ser classificados como um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Quando é que vamos ter um fenômeno físico? O fenômeno físico é aquele que provoca apenas a mudança na sua forma e na sua aparência, ou seja, não há alteração na composição química da matéria. A única alteração que há é na sua forma e na sua aparência. Já um fenômeno químico é aquele que ocorre alteração na composição química da matéria, fazendo com que ocorra o surgimento de duas ou mais substâncias, tá bom? De uma outra ou mais substâncias provocadas a partir dessa alteração química que houve em sua composição da matéria, ok? Vamos tratar aqui de alguns exemplos com relação a fenômenos físicos e fenômenos químicos. Um fenômeno físico ocorre com a água. A água, a substância água, tanto no estado sólido, como no estado líquido, como no estado gasoso, ela continua sendo água. Então, observe que, mesmo diante da mudança de estado físico, não houve alteração na sua estrutura química, em sua composição química não houve nenhuma mudança. Houve apenas mudança na sua forma e na sua aparência. Então, por isso é caracterizado como um fenômeno físico, que é aquele que provoca apenas mudança na sua forma ou na aparência, mas a sua composição química da matéria continua a mesma. Da mesma forma que a naftalina, quando ela passa do estado sólido para o estado gasoso, ocorrendo a sublimação. Então, nesse caso aí, não houve nenhuma alteração na sua composição química, continuou sendo a mesma substância, caracterizando um fenômeno físico. Da mesma forma como pegamos um papel e cortamos ele, um copo de vidro e quebramos esse vidro, o que é que vai acontecer? Alguma mudança na estrutura química da matéria? Não. Houve apenas uma deformação, não é isso? Houve apenas uma alteração na sua forma, na sua aparência. Então, todo e qualquer fenômeno que provoca apenas uma mudança, uma variação na sua forma e na sua aparência é caracterizado como um fenômeno físico, porque não houve a mudança na sua composição química da matéria que a compõe, tá bom? Vamos ver agora alguns exemplos relacionados a fenômenos químicos. Como vimos anteriormente, o fenômeno químico é aquele que ocorre a mudança na composição química da matéria, fazendo com que aquela substância original ela gere uma ou mais outras substâncias. Vamos observar aqui nos nossos exemplos. Quando eu tenho aqui o efervescente, quando ele dissolve em água, ele passa a ser a mesma substância? Não. Houve uma alteração em sua composição química da matéria que o constitui. Consequentemente, vai gerar uma outra substância. Então, caracterizando um fenômeno químico. Um papel, quando ele é queimado. Um papel, quando ele é rasgado, ele não sofre nenhum tipo de alteração em sua estrutura química, tá bom? Com relação à sua estrutura química, não sofreu nenhum dano, nenhuma alteração. Apenas na sua forma e na sua aparência, quando ele é rasgado. No entanto, quando ele é queimado e vira cinza, olha só, vira cinza, ele passa a ser uma outra substância. Então, houve uma mudança em sua composição química, tá bom? Então, caracterizando assim um fenômeno químico. Da mesma forma como acendemos o fósforo e, consequentemente, essa madeira é queimada. Ou seja, ela passou por um fenômeno químico, uma mudança. De madeira passou a ser o quê? Cinza, caracterizando o fenômeno químico. Por que o fenômeno químico, Edivaldo? Porque houve uma mudança em sua composição química, tá bom? Então, aqui encerramos com relação ao conteúdo introdutório referente à física. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vai lá em nosso canal no YouTube, acessa Professor Edivaldo Júnior. Obrigado, galera!